Você já se pegou pensando que para se aproximar de Deus você tem que estar perfeita? Talvez não tenha sido exatamente com essas palavras, mas você já sentiu aquela pressão de que para orar, para sentir Deus de verdade, você tem que estar melhor? Mais arrumada, mais certa, mais limpa? Como se fosse preciso você dar um jeito em você mesma antes de chegar perto dele. Mas a real é que tem um grande problema por trás desse pensamento. Porque essa ideia que parece humilde, na verdade é uma armadilha. E é uma das coisas que mais te afastam da presença de Deus. O pior é que a gente nem percebe que está preso nisso. Hoje eu quero te mostrar o que está escondido lá no fundo e que quase ninguém fala. Os mecanismos internos que te afastam de Deus, mesmo quando você quer estar perto. E mais, eu quero te mostrar como quebrar esse ciclo, para que você possa voltar para essa proximidade que você tanto deseja. Então seja muito bem-vindo ao nosso canal de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Meu nome é Samara e aqui eu compartilho com vocês as minhas experiências, minhas ideias, meus estudos e que eu acho que vão te ajudar. Então bora pro vídeo? A gente cresce ouvindo que Deus é santo, que Ele é justo e que Ele odeia o pecado. E isso é uma verdade. Mas com o tempo esse ensinamento pode virar um peso para nossa cabeça. Em vez da gente olhar para Deus como um pai que transforma a gente, começamos a encarar Ele como alguém que só aceita a gente se a gente estiver limpa, se estiver tudo certinho. E é aí que começa um movimento silencioso, mas muito perigoso. A gente tenta ser forte, a gente tenta acertar sempre, como se fazendo tudo certinho, Deus finalmente pudesse nos amar. E aí que entra o que eu chamo de autojustificação. No fundo, a gente tenta ser o nosso próprio salvador. Parece doideira, mas me acompanha no raciocínio. A gente quer nos salvar pelo nosso esforço, nossa disciplina, nossa aparência. Mas quando a gente falha, a gente erra, a gente perde o controle e alguma coisa difícil acontece, a gente não consegue olhar para Deus. Por quê? Porque o nosso senso de valor está em estar bem. O problema não é só o erro em si. O problema é o colapso do nosso próprio plano de ser suficiente sozinha. Só que esse pensamento mostra o que realmente está acontecendo. Ainda estamos tentando ser o Cristo da nossa própria vida. Enquanto a gente fizer isso de tentar ser o nosso próprio Salvador, a gente não vai conseguir se entregar para a salvação que Deus nos oferece. A verdadeira liberdade acontece quando a gente não tem que carregar esse fardo sozinho. Nem provar nada para ninguém, nem mesmo para Deus. Quando a gente aceita que mesmo com a nossas falhas, Ele nos ama do jeitinho que a gente é, aí a gente consegue olhar Ele de frente. Não com vergonha, não com medo, mas com a confiança que você não é perfeito, mas é amado. Esse amor que transforma. A vergonha que nos separa, não só de Deus, mas de nós mesmos. Vergonha é um sentimento que muita gente tenta ignorar, esconder, mas não é só isso não. Ela funciona como um muro invisível que não só separa a gente dos outros, como de nós mesmas e de Deus. Quando a gente sente vergonha, a nossa identidade fica fragmentada, ela fica dividida. A gente passa a evitar se olhar no espelho, a gente esconde nossas emoções porque a gente tem medo de descobrir o que tá aqui dentro. Que aquilo que você pode encontrar pode doer muito em você, pode te incomodar e com certeza vai te incomodar. E isso cria uma distância muito grande. Isso não acontece porque Deus se afastou, mas pela forma distorcida que a gente se enxerga perante Ele. Porque tá, você sabe que Deus é santo. E aí você olha pra você e fala, nossa, eu sou tão errada, como que eu, esse ser humano todo errado, vou chegar perto de um Deus que é tão santo? É essa imagem distorcida de si mesmo que te afasta de Deus. A vergonha não é só eu me sinto mal, é eu não posso ser amada assim. Por isso que a gente acha que tem que se purificar antes de voltar para Deus. Como se você tivesse que consertar um eu aceitável. Mas é nessa tentativa de se esconder que só aumenta o vazio e a solidão. Cura só começa quando a gente cria coragem para se mostrar do jeito que a gente é, em todas as falhas e fragilidades. A vergonha ela perde poder quando a gente entende que não precisa ser perfeita para merecer amor. E que Deus ama a gente no nosso estado mais vulnerável. O medo da presença de Deus. A presença de Deus é real, viva e poderosa. Essa presença também é uma coisa que dá meio medo. Por quê? Porque estar diante dele é como estar de frente para um espelho que não te esconde nada. A presença dele mostra tudo. Tudo aquilo que estava escondido. Quando a gente tem feridas, coisas que a gente não quer olhar, é aí que essa exposição assusta demais. É só um medo de não merecer. É um medo profundo de que ele nos veja o quanto a gente está quebrado. Se você ficar perto, ele vai mexer em tudo que você escondeu. E ele vai mesmo, mas não para te destruir, mas para te curar. Você não ser mais um refém dessas coisas. Só que a dor da cura dói mais do que a ferida. Esse medo é normal, mas a cura, mesmo que difícil, é a porta para a liberdade. Ficar na presença de Deus é escolher ser restaurada, mesmo que isso signifique olhar para as sombras que a gente não quer ver
você. A herança espiritual da orfandade. Samara, o que é isso? É aquela sensação profunda de não pertencer, de não se sentir amada incondicionalmente. Essa herança aparece quando a gente entende amor como algo que tem que ser conquistado, que depende do nosso desempenho, da nossa aprovação. E o pior é que a gente leva isso até Deus, vendo ele como um patrão julgador do que um pai acolhedor. Muitos de nós somos ensinados inconscientemente ou conscientemente que amor tem que ser conquistado, tem que ser merecido. A gente só é digno quando a gente acerta, quando a gente agrada, quando a gente performa. Isso que a gente acha que é um filho bom quando a gente acerta e um filho expulso quando a gente erra. Não enxergamos Deus como um pai, mas como um patrão. Essa ideia de orfandade espiritual faz que a gente acredite que Deus só abre as portas quando a gente estiver limpa. Não é assim. Você lembra da passagem do filho pródigo? Vou dar uma resumida pra você bem rápido. Tem um senhor que tinha 2 filhos, o mais novo e o mais velho. E o filho mais novo chegou pro seu pai e pediu herança. Naqueles tempos, se você pede herança pra alguém, é como se você quisesse que a pessoa tivesse morta. Beleza, o pai lá deu dinheiro, ele foi, saiu, curtiu tudo que tinha. Só que aí ele perdeu tudo. E aí ele se viu comendo junto com os porcos. E assim, o dinheiro dele acabou, ele gastou tudo, né, nas bebedeiras da vida, nas curtições da vida. E aí ele tinha que comer. Então ele foi contratado como empregado de um senhor lá. E acabou que ele estava comendo os restos junto com os porcos. E aí ele até voltou com uma postura mais humilde de pedir assim o básico do básico pro seu pai. E aí, meus amores, quando esse cara chega, o pai já vê ele de longe, o pai sai correndo. E naquela época, naqueles tempos, um idoso não era certo um idoso sair correndo. E o cara saiu correndo em direção ao filho. Ele não esperou o filho tomar banho, não esperou nada, não falou, não jogou na cara dele. Simplesmente ele abraçou o filho e falou: meu filho está de volta. Deus é exatamente esse pai. Ele não vai te condenar, assim, o pecado é pecado, o pecado tem consequências, mas não muda o amor que ele tem por você. Então, com essa história, a gente vê que a gente tem uma imagem muito distorcida de Deus. E essa visão distorcida nos prende na lógica do medo e da aprovação. Mas o amor de Deus não espera condições perfeitas. Ele corre até nós exatamente no nosso estado mais quebrado, mais sujo. Reconhecer essa herança é o primeiro passo para você sair desse ciclo de orfandade e viver a filiação genuína que Deus nos oferece. Uma filiação que não depende do que a gente faz, mas do amor imutável que ele tem por nós. A armadilha da aparência espiritual. Muita gente não percebe que o maior inimigo da intimidade com Deus não é o pecado, mas a mentira que a gente conta pra si mesma. Às vezes a gente tá mal, mas não quer admitir. A gente sempre quer passar aquela imagem que tá bem, que tá forte, que tá tudo sob o controle. No fundo, admitir que a gente tá fraca, que a gente tá perdida, parece um sinal de fraqueza ou ameaça pra nossa imagem pros outros e pra nós mesmas. Então é mais fácil fingir que tá tudo bem do que mostrar aquilo que tá complicado. Só que essa mentira só afasta a gente de Deus e daquilo que realmente a gente precisa. Ficar na presença dele exige coragem, porque a gente sabe que com ele não tem como esconder nada. Mas é quando a gente para de fugir e encarar a realidade que as coisas começam a mudar de verdade. A gente para de gastar energia fingindo, escondendo o que sente e começa a lidar com o que realmente está acontecendo. E é nesse caminho, no meio de dificuldades e imperfeições, que a gente encontra Deus de verdade. Sem máscara, sem enrolação, de forma sincera. É incrível como a gente se pega nessas armadilhas, né? O perigo da santa independência. Sabe quando a gente pensa que tem que dar conta de tudo sozinha? Eu sou forte, eu me viro, eu resolvo. Essa é a armadilha da santa independência. A ideia de que pedir ajuda é fraqueza. E depender de Deus é só em crises grandes, não no dia a dia. Quando a gente se torna santa independente, esquece que Deus não quer só dar uma mãozinha. Ele quer ser o nosso sustento, meu amor. Essa autossuficiência velada impede da gente viver o verdadeiro com Deus. Deus não quer super-heróis da fé, não. Ele quer filhos que se entregam. A verdadeira força não está em não precisar, mas de saber que em nossas fraquezas ele é forte. É abrir mão do controle e permitir que ele seja o Deus na nossa vida, em todas as áreas, grandes ou pequenas. A deformação da imagem de Deus. Pra ser sincera, muitas vezes a imagem que a gente tem de Deus é muito distorcida e você tá vendo durante esse vídeo. Em vez de um pai amoroso, a gente vê um juiz severo. Um policial que só tá esperando a gente errar pra nos punir. Talvez um patrão distante que só tá interessado na nossa performance. Essa deformação de Deus não acontece do nada, não. Pode vir de experiências ruins, ou de ensinamentos religiosos que focaram mais no medo do que no amor, ou até mesmo da nossa própria culpa e vergonha que a gente projeta nele. Quando a gente vê Deus assim, é natural que a gente se afaste
afaste. Quem quer se aproximar de alguém que só te julga, te condena e te ignora? O problema é que essa imagem errada impede de ver a verdade sobre quem ele é. Deus é amor, Deus é paciente, Deus é bondoso e seu desejo é nos restaurar, não nos destruir. Ele não tá de braços cruzados esperando a gente tropeçar, não. Ele tá de braços abertos te esperando a gente chegar junto, a gente se aproximar, mesmo com todas essas ideias que a gente tem sobre si mesmo e sobre ele. A cura começa quando a gente começa a se questionar sobre essa imagem que a gente construiu. Esse é um processo de desaprender e reaprender. Quando a gente entende que ele nos ama porque ele é amor e não porque a gente é amável, aí esse muro começa a cair. A busca pela aprovação humana. Não queremos só agradar a Deus, mas a gente também quer passar uma imagem de exemplo. Talvez espiritual, boa crente, não sei. Nessa linha de raciocínio. Essa armadilha faz a gente viver numa fé que é sobre os outros e não sobre Deus. É sobre o que os outros vão pensar. A gente se preocupa com aparências. O problema é que essa busca pela aprovação tira a gente do foco principal, a intimidade genuína com Deus. Deus não se impressiona com a nossa performance religiosa. Ele se importa com o nosso coração. Ele já nos aprovou em Cristo. A gente não tem que provar nada para Deus, não. A liberdade de ser nós mesmos, mesmo com as nossas limitações, é o caminho para uma fé verdadeira e um relacionamento profundo com Deus. O amor dele não é uma recompensa da sua performance. É um presente que te transforma. É gente que mergulho profundo hoje, hein? Agora um desafio para você. Então, a partir de hoje, você se permitir ser real com Deus. Sem filtro, sem nada, só sendo você. Você já é amada. Se esse vídeo fez sentido para você, já deixa o like aqui e se inscreve no canal. E também compartilha com alguém que você acha que merece ouvir essa mensagem. E conta aqui nos comentários qual desses pontos mais tocou em você. Um beijo e até o próximo vídeo.